meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre regra da substituição para a integração. Podemos perceber que é a integral de f', ou seja, a derivada de f' aplicada em g de x, vezes g' de x dx. Isso aqui lembra alguma coisa? É a regra da cadeia. Estão lembrados? Como era a regra da cadeia? É a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Olha quem é a de dentro. A de dentro seria g de x. E quem é a de fora? F. F' é a função de fora. Estão lembrados? Onde nós aplicamos a regra da cadeia? Muito bem. Em função composta. Então, nós temos uma função composta de f por g e a regra da cadeia para a derivada era f' de g de x vezes g' de x. A regra da substituição para a integração foi demonstrada usando a regra da cadeia. Então aqui eu vou colocar o seguinte, a integral de f de g de x vezes g' de x dx. Perceberam o que eu fiz? Ao invés de colocar a derivada de f', eu coloquei f. Estão lembrados do que é a derivada de f'? É a derivada da primitiva. Nas aulas anteriores sobre integrais, nós falamos da derivada da primitiva. A derivada da primitiva é a própria f. Lembra que eu chamei de f' a primitiva e f a função. E o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos fazer uma mudança de variável. O que significa isso, Tiago? No lugar de g de x, eu vou substituir por uma letra. E essa letra é uma variável. Eu vou chamar g de x de u. Então vamos reescrever. Se u for igual a g de x, eu estou fazendo aqui uma mudança de variável. A derivada de u é du dx. E quem é a derivada de g? Vou chamar de g' de x. Disso aqui eu posso dizer que du é igual a g' de x dx. Aqui nós estamos tratando du e dx como diferenciais. Então, fazendo a mudança de variável aqui, nós temos que a integral de f de g de x pode ser escrita como a integral de f de u vezes du. E assim fizemos a mudança de variável. Sim, Tiago, mas então quando iremos utilizar a regra da substituição? Toda vez que tivermos uma função composta, iremos tentar fazer pela regra da substituição. Vamos aos exemplos. Quem é a integral da raiz de 2x mais 7 dx? Perceberam que aqui nós temos uma função composta. Nem sempre é fácil encontrar uma primitiva para essa função. Como se trata de uma função composta, nós iremos tentar aplicar a regra da substituição. Como que nós iremos fazer aqui? Nós iremos fazer uma mudança de variável. Ou seja, eu vou chamar de u 2x mais 7. Perceberam que numa função composta eu tenho uma função de fora, que é a raiz, e tenho uma função de dentro, que é 2x mais 7. E eu escolhi para chamar de u 2x mais 7. Fica como dica, tá certo? Então iremos fazer do mesmo jeito. Vamos derivar quem é u. Du dx vai ser a derivada de 2x, que é 2. A derivada de mais 7 é 0. Então, daqui nós temos que du vai ser 2 dx. Então, a integral da raiz de 2x mais 7 dx pode ser reescrita como a integral da raiz de u. Porém, falta o dx. Eu tenho que substituir o dx, porque senão vai ficar raiz de u dx.
Aí eu estou integrando uma função que depende de u, mas a variável de integração é o x. Então aqui eu preciso isolar o dx. Ao isolar dx, fica du sobre 2. E agora eu vou substituir no lugar do dx, du sobre 2. Então du sobre 2. E nós temos aqui uma integral toda em função de u. Por propriedade de integrais, nós podemos pegar 1 dividido por 2, como é um número e está multiplicando, e colocar fora da integral. Então fica meio que multiplica raiz de u du. Raiz de u du, nós já fizemos um exemplo desse nos vídeos anteriores. Como ficaria aqui? Ficaria meio vezes a integral de u elevado a meio du, porque a raiz quadrada de u é u elevado a meio. Então ficaria 1 sobre 2 vezes u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Observe que agora eu preciso colocar mais c, porque se trata de uma integral indefinida. E aqui nós temos 1 sobre 2 vezes u elevado a meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então 3 sobre 2 dividido por meio mais 1 também é 3 sobre 2 mais c. Reorganizando isso aqui, nós temos que é meio vezes 3 sobre 2 está no denominador, passa a ser 2 terços, vezes u elevado a 3 meios, mais c. Mas quem é u? U é 2x mais 7. Então nós iremos multiplicar aqui e substituir no lugar do u o 2x mais 7. Então 1 vezes 2, 2, dividido por 6. Já poderia simplificar aqui o 2 com 2, ia ficar 1 terço, tá certo? Vezes 2x mais 7 elevado a 3 meios mais c. Então agora eu vou simplificar, tá? Então fica 1 terço de 2x mais 7 elevado a 3 meios mais c. Vamos a outro exemplo. O exemplo 2, nós temos a integral de 3x mais 5, tudo elevado à sétima potência dx. Aqui, novamente, nós temos uma função composta. 3x mais 5 é a função de dentro e alguma coisa elevada à sétima é a função de fora. Então, eu vou chamar de u a função 3x mais 5. Quem é a derivada de u em relação a x? A derivada de 3x é 3. A derivada de mais 5 é 0. Disso aqui, eu posso tirar aqui du é igual a 3 dx. Mas observe, aqui nós temos dx e precisaremos substituir dx, porque nós iremos fazer uma mudança de variável. Então eu vou isolar quem é dx nessa igualdade aqui. Então dx vai ser du sobre 3. E agora nós iremos fazer a mudança de variável. A integral de 3x mais 5 elevado à sétima dx pode ser reescrita como sendo a integral de u elevado à sétima. Por que u? No lugar do 3x mais 5, eu substituí por u. E no lugar do dx, eu vou substituir por du sobre 3. Perceba que 1 sobre 3 é uma constante e está sendo multiplicada. Então eu posso colocar fora da integral. E vai ficar u elevado à sétima du. E agora, como resolver a integral de u elevado à sétima du? Vamos aplicar a mesma regra do exemplo anterior. Então aqui vai ser 1 terço, que é esse aqui, vezes u elevado à oitava dividido por 8. Estão lembrados do que a gente fez? O 7 que está no expoente soma 1, fica 8. E embaixo fica 7 mais 1, que também é 8. E aqui eu preciso colocar o mais c por se tratar de uma integral indefinida. E o resultado disso aqui, quem é? 1 vezes u elevado a 8
é o próprio u elevado a 8. E vou substituir o u por 3x mais 5. Então aqui fica 3x mais 5 elevado à oitava potência, dividido por 3 vezes 8, 24, mais c. Não pode esquecer o mais c. Se esquecer, já sabe, é zero. Vamos para outro exemplo. No exemplo 3, nós temos a integral indefinida de 8x que multiplica 4x ao quadrado menos 3 elevado à quinta potência dx. Vamos utilizar aqui a regra da substituição. Primeira dica é a seguinte. Estão percebendo aqui o 4x ao quadrado menos 3? Se derivarmos esta função, o resultado é 8x. Perceberam? A derivada de 4x ao quadrado é 8x. A derivada de menos 3 é zero. Se chamarmos 4x ao quadrado menos 3 de u, du vai ser 8x dx. E aí nós já poderemos substituir o du por 8x dx. Vamos fazer? Olha só, se eu chamo o u de 4x ao quadrado menos 3, du dx vai ser 8x. Daqui podemos dizer que du é 8x dx. Olha só, 8x dx. Apareceu aqui, ó, 8x dx, a mesma coisa. Então eu tenho u elevado à quinta, 8x dx vai ser du. Aí você está se perguntando, Tiago, mas e se aqui ao invés de 4x ao quadrado fosse 3x ao quadrado menos 3? Ao fazer 3x ao quadrado menos 3 como u, a derivada não seria 8x. Mas e aí, como faríamos para utilizar a regra da substituição? Neste exemplo, se aqui fosse 3x ao quadrado menos 3, não poderíamos utilizar a regra da substituição. Iríamos procurar uma outra regra, tá certo? Fazendo a mudança de variável aqui, nós temos o seguinte, integral 4x ao quadrado menos 3 elevado à quinta é u elevado à quinta potência, vezes 8x dx. Então, 8x dx é du. E aqui, essa integral ficou fácil, né? Porque é u elevado à sexta dividido por 6, mais c. E aqui, quem é u? 4x ao quadrado menos 3. Então, fica 4x ao quadrado menos 3 elevado à sexta dividido por 6 mais c. É a resposta final. Vamos para outro exemplo. Neste exemplo, nós temos a integral de 2x vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Perceberam que a raiz de 1 mais x ao quadrado é uma função composta. E se eu derivar 1 mais x ao quadrado, o resultado é 2x. Vou chamar de u a função 1 mais x ao quadrado. Quem vai ser du dx? A derivada de 1 é zero, a derivada de x ao quadrado, 2x. Disso aqui, eu posso dizer que du vai ser 2x dx. E aqui, fazendo a mudança de variável, eu tenho 2x dx, como sendo du, e tenho a raiz de u, a integral da raiz de u vezes du. Isso é igual a integral de u elevado a meio du. E aqui, como resposta, nós temos u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1 mais c. Então aqui fica u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios mais c. Quem é u? U é 1 mais x ao quadrado, e isso aqui é elevado a 3 meios, dividido por 3 meios mais c. Reorganizando isso aqui, nós temos 2 terços, que multiplica 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios mais c.
Exemplo número 5. Nós temos aqui no denominador uma função composta. Mas observe, se eu fizer a derivada de 1 menos 4x ao quadrado, não vai ser igual a x. Perceberam? Qual é a derivada de 1? É zero. Qual é a derivada de menos 4x ao quadrado? É menos 8x. Não é x. Vamos chamar de u 1 menos 4x ao quadrado. E vamos derivar quem é u. du dx vai ser a derivada de 1 é zero. A derivada de menos 4x ao quadrado é menos 8x. Observe que vamos isolar du. du é menos 8x dx. Olha só, eu tenho aqui no numerador x dx. Aqui eu também tenho x dx. O que eu preciso fazer é retirar esse menos 8 de perto de x dx. Então, eu posso pegar esse menos 8 e trazer para o denominador aqui do du. Então, eu posso dizer que du dividido por menos 8 é igual a x dx. E aí eu vou substituir na integral lá de cima. Vou fazer uma mudança de variável. Olha só, vai ficar a integral de x dx, ó, x dx é du dividido por menos 8. Então, no numerador vai ficar menos du sobre 8. Menos du sobre 8. E no denominador vai ficar a raiz de u. Olha o que acontece. Eu posso pegar e reorganizar essa integral aqui. Então, aqui ficaria a integral de menos du sobre 8 vezes 1 sobre a raiz de u. Veja que agora eu tenho o menos 1 sobre 8 como uma constante. Então, ele pode vir para fora da integral. E dentro da integral fica 1 sobre raiz de u du. Mas 1 sobre a raiz de u du nós sabemos fazer. Então, aqui fica menos 1 sobre 8 vezes a integral u elevado a menos meio du. Perceberam por quê? A raiz de u é u elevado a meio, mas u elevado a meio está no denominador. Quando passa para o numerador, a potência muda de sinal. Então, o que era meio positivo passou a ser menos meio. Menos 1 dividido por 8 vezes u elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1 mais c. Isso aqui é menos 1 sobre 8 e isso aqui nós já fizemos. Isso fica 2 raiz de u mais c. E agora nós iremos substituir, ó, menos 1 sobre 8 vezes 2 vezes a raiz de u. Quem é u? 1 menos 4x ao quadrado mais c. Reorganizando isso aqui, nós temos que menos a raiz de 1 menos 4x ao quadrado sobre 4 mais c. Vamos a um último exemplo. O exemplo agora é a integral de x dividido por x menos 1 dx. Observe que nós não temos aqui uma função composta. Mas o que nós iremos fazer? Vamos chamar de u x menos 1. Eu posso aqui, ó, chamar x de u mais 1. O que eu fiz? Eu isolei x. Quem é a derivada de u? Em relação a x é 1. Isso significa que du é igual a dx. E agora vamos fazer a mudança de variável. A integral de x sobre x menos 1 dx, eu posso dizer que é a integral de x, quem é x? U mais 1, olha, U mais 1, dividido por x menos 1, quem é? U, vezes dx. Quem é dx? du. Perceberam que agora a integral ficou toda em função de u. Aqui eu posso separar, ó, porque a soma está no numerador. Então eu posso dizer o seguinte, que a integral de u mais 1 dividido por u du
é a integral de u sobre u du mais a integral de 1 sobre u du. Eu posso fazer isso através da propriedade da integral da soma. A integral da soma, a integral de uma soma, é a soma das integrais. E aqui eu vou simplificar u dividido por u. A integral de u dividido por u du vai ser a integral de 1 du mais 1 sobre u du. Mas quem é a integral de 1 du? É u. Mais quem é a integral de 1 sobre u du? Nós já fizemos isso aqui. É o ln do módulo de u. E aqui eu vou colocar mais c. Esse mais c é uma junção da constante dessa integral com a constante dessa integral. E agora eu vou substituir quem é u. Então, u nós chamamos de x menos 1, então fica x menos 1 mais ln do módulo de u, que é x menos 1 mais c. E aqui nós temos a resposta para essa integral. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.